O que você faria se deparasse com um morto ressuscitado? E se esse ser ressuscitado fosse Jesus? Vamos ver que lições profundas e preciosas temos a aprender na lição de hoje. Oremos. Querido Deus, com gratidão estamos na Tua presença, clamando ao Teu Espírito Santo que venha nos ensinar essa lição tão preciosa para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao canal Para que Todos Saibam. Estamos estudando a última lição do trimestre, a lição 13, que tem como título O Senhor Ressuscitado. O verso para memorizar está em Marcos 16, verso 6. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro, e o título de hoje, Aparecendo a Maria e aos Outros. O autor da lição, pastor Thomas Shepard, começa a lição de hoje com a seguinte pergunta: o que o texto de Marcos, capítulo 16, versos 9 ao 20, acrescenta à história da ressurreição? Vamos à leitura da passagem. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Quase todo o relato de Marcos 16, versos 9 a 20, tem paralelos com outras passagens do Novo Testamento. Maria Madalena vê Jesus no túmulo, os 2 homens o veem no campo e os 11 discípulos são designados a pregar. A primeira pessoa a ver Jesus vivo foi a Maria Madalena. Outras mulheres também o viram. É significativo que as primeiras pessoas a verem o Senhor ressurreto foram mulheres. Como no mundo antigo as mulheres não tinham posição elevada como testemunhas, se essa história fosse inventada, homens teriam sido apontados como as primeiras testemunhas. Mas não foram homens, nem sequer os 11 discípulos, mas uma mulher. Ela contou a boa notícia aos discípulos, mas, como era de se esperar, eles não acreditaram no seu testemunho, provavelmente porque parecia fantástico e também, infelizmente, porque Maria era uma mulher. Os apologistas destacam o fato de que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus como evidência da veracidade da história de sua ressurreição. E o autor continua com uma outra pergunta: o que seria estranho se o relato da ressurreição de Jesus fosse inventado? Vamos ler Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Se os seguidores de Jesus tivessem inventado a história da ressurreição, por que teriam representado os discípulos dessa forma?
Jesus os repreendeu por sua dureza de coração. Desde a prisão de Jesus até suas aparições após a ressurreição, os evangelhos retratam seus seguidores de maneira negativa, fugindo, negando e duvidando. Isso não faria sentido se a história fosse inventada. Entretanto, a proclamação posterior, ousada e inabalável do Cristo ressuscitado e a esperança que ela oferece são evidências da veracidade de suas afirmações. Terminando a parte do autor, como evitar a armadilha da incredulidade? Por que devemos nos ligar ao Cristo vivo? Vamos aos comentários de Ellen White em busca de mais luz a respeito da lição de hoje. Havia uma luz em volta do sepulcro, mas o corpo de Jesus não estava lá. Enquanto estavam por ali, as mulheres notaram de repente que não estavam sós. Um jovem de vestes brilhantes estava sentado junto ao túmulo. O anjo havia rolado a pedra. Ele tinha assumido a forma de ser humano para não assustar aquelas amigas de Jesus. No entanto, a glória celestial ainda brilhava em torno dele, e as mulheres temeram. Viraram-se para fugir, mas as palavras do anjo as fizeram parar. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ressuscitou, ressuscitou! As mulheres repetiam continuamente as palavras. Não havia mais necessidade de especiarias para unção. O Salvador estava vivo e não morto. Lembraram-se então de que, falando em sua morte, ele havia declarado que ressurgiria. Que dia para o mundo! Apressadas, as mulheres do sepulcro se afastaram e, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. O Desejado de Todas as Nações, páginas 633 e 634. A primeira obra de Cristo na terra, depois de sua ressurreição, foi convencer os discípulos de seu imutável amor e terna preocupação por eles. Vão dizer aos meus irmãos, disse ele, que se dirijam a Galiléia. Mas mesmo naquele momento não se alegraram, não podiam afastar de si as dúvidas e preocupações. Mesmo quando as mulheres tinham declarado ter visto o Senhor, os discípulos não queriam crer, pensavam que era apenas ilusão delas. Repetiam muitas vezes as palavras: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Reuniram-se no cenáculo e fecharam bem as portas, sabendo que o que havia acontecido a seu amado mestre poderia a qualquer momento acontecer a eles mesmos. E pensar que todo esse tempo eles podiam estar se alegrando com a ressurreição do Salvador. No jardim, Maria estivera chorando quando Jesus estava bem próximo dela. Tinha os olhos tão banhados de lágrimas que não o reconheceu. E o coração dos discípulos estava tão cheio de dor que não creram na mensagem do anjo nem nas palavras do próprio Cristo. O Desejado de Todas as Nações, páginas 636 e 637. Toda expressão de dúvida fortalece a descrença. Todo pensamento e palavra de esperança, coragem, luz e amor fortalece a fé e avigora a alma para resistir às trevas morais existentes no mundo. Os que falam de fé terão fé, e os que falam de desalentos terão desalentos. Somos transformados pela contemplação. Esse dia com Deus, 24 de março. Quanto mais perto do fim essa lição, melhor parece que fica, não é verdade? Aguardo você amanhã para continuarmos. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.